A principal discussão do mercado hoje é se o Bitcoin vai repetir o ciclo de 2022 e ainda cair mais 50% do preço atual, chegando próximo dos 30 mil dólares por unidade. Bom, até o final desse vídeo eu quero responder a pergunta sobre qual é a real probabilidade disso acontecer. Por isso eu recomendo que você fique até o final, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para continuar informado e atualizado sobre o mercado com base em dados. Então vamos lá. Aqui ao lado esquerdo eu tenho o gráfico de 2022, exatamente o último ciclo do mercado, né? E aqui do lado direito eu tenho o gráfico atual do Bitcoin. Podemos ver já várias similaridades, né? Principalmente essa correção, onde ele cai, faz uma retomada para depois entregar mais uma queda. Aqui do lado direito a mesma coisa, ele faz o topo, cai, faz uma retomada e entrega uma perna de queda. E o que está sendo dito nesse momento é que essa fase atual que nós estamos agora seria o equivalente a esta fase aqui do Bitcoin, onde nós ainda teríamos mais uma perna forte de queda, depois uma queda mais lateralizada, né? Nessa direção. Falando de forma técnica, olhando apenas para o gráfico, isso não é impossível de acontecer, porque o Bitcoin até o momento não deu nenhum sinal de fundo e que as quedas já terminaram. E mesmo com essa alta que tivemos no início de março, foi só um respiro, né, na minha opinião, para depois o preço continuar caindo. Só que em uma repetição de ciclo, né, ele teria essa alta para cair ainda mais 52%. Aí sim, formando fundo, o que seria em outubro desse ano. Então, se nós jogarmos a mesma queda pelo número de dias, isso traria um fundo do Bitcoin ali nos 35 mil dólares, mais ou menos, com uma correção de 52%, chegando lá em outubro no fundo final do BTC. O grande problema dessa teoria é que muitas pessoas já estão colocando isso como certo, que realmente vai acontecer e outubro é o fundo e o Bitcoin ainda vai cair mais 50% e agora é só esperar até outubro para ir sim comprar. Só que o maior problema é que o ciclo ele não se repete da forma exata e não vai fazer a mesma coisa que fez no ciclo anterior. Porque olha só, em um dos primeiros ciclos do Bitcoin, a região de bear market aqui, ó, que aconteceu entre 2011 e 2012, tá marcando o fundo do bear market aqui, depois uma nova onda de alta. No ciclo seguinte, lá de 2014, o Bitcoin ele teve um padrão muito parecido, ó, 2013 para 14, ó, bear market com correção, praticamente faz um triângulo aqui, né, o Bitcoin faz um triângulo também e depois engata numa alta, depois engata em uma alta. Então o ciclo aqui ele se repetiu igualzinho ao ciclo anterior. Depois de 2015, que está aqui do lado direito, pulamos para o ciclo de 2018 com o último bear market também muito parecido, ó. Queda, lateralizou, queda mais forte, aí fez fundo e depois a gente voltou a subir. Queda, lateraliza, queda mais forte, fundo e depois ele volta a subir. Bom, depois disso, olhando para o ciclo seguinte, o Bitcoin ele já mudou totalmente o seu padrão de bear market, de quedas e de topos, tá? Então olha só, em 2017 ele marcou o seu topo e aí já entrou na fase de bear market e grandes correções. Aqui ele fez dois topos, então o Bitcoin fez um topo lá em 2021, depois fez outro topo lá no final de 21 e aí sim iniciou seu processo de correção, muito diferente dos ciclos anteriores. Então, alguma coisa aconteceu no ciclo de 2020 que já mudou a estrutura do Bitcoin. Uma dessas coisas foi a entrada maior de institucionais dentro do mercado de cripto, sendo um deles a MicroStrategy, que começou a comprar Bitcoin nesse momento. Então, como podemos ver, desde 2020 a Strategy ela vem fazendo compras recorrentes de Bitcoin e acumulando já uma bela quantidade de BTCs em caixa. Hoje eles possuem ali cerca de 720 mil unidades de Bitcoin, o que é bastante coisa quando olhamos para o total de Bitcoins em circulação, que são cerca de 20 milhões de unidades, sendo que boa parte desses BTCs já foram perdidos para sempre. E por que isso é importante para desconfigurar os ciclos que vinham se repetindo até 2018? Basicamente o que explica isso é o comportamento desse investidor. Uma vez que começamos a ter uma entrada maior de empresas, institucionais, agora também entraram nesse último ciclo os ETFs, o comportamento em determinados momentos do mercado mudou por completo, porque antes era só varejo e muita especulação. Então, antes dessas empresas entrarem de forma mais pesada no mercado de cripto, o varejo ele determinava muito o que acontecia com o preço. Então, aí já entra um grande detalhe. 2020 mudou porque tivemos uma entrada massiva de empresas institucionais, uma delas foram as empresas de tesouraria de Bitcoin. 2023, 24, 25 e agora 26, nós tivemos o outro ciclo de alta do Bitcoin e a grande mudança, mais uma vez, foram ETFs de Bitcoin Spot, sendo o principal deles da BlackRock, e a outra mudança foi o peso das empresas de tesouraria que hoje seguram uma quantidade enorme de Bitcoins em caixa. Nesse gráfico, nós conseguimos ver de forma clara o início dessas empresas que começam a acumular Bitcoin, sendo a principal delas a Strategy, e o aumento na quantidade de Bitcoin que esses outros players de mercado estão segurando agora. ETFs que tiveram vários lançamentos lá em 2024, né, que podemos ver aqui, ó, que saiu de 769 mil
mil bitcoins detidos por empresas de ETFs para um salto ali de 1,4 milhões de unidades de BTC. Quando pegamos esse número e somamos com as empresas de tesouraria, tem a Strategy com mais de 720 mil bitcoins, tem a segunda maior com 180 mil bitcoins, terceira maior com 43 mil bitcoins, isso também já dá mais de 1 milhão de unidades de BTC nas mãos de empresas. E o comportamento delas é diferente. No mercado de baixa não estamos vendo nenhuma dessas empresas vendendo bitcoin ainda. Eu falo ainda porque existem algumas empresas que correm um risco maior do que, por exemplo, a Strategy, sim, podem vender Bitcoin no mercado. Isso seria algo extremamente negativo, onde geraria medo no mercado, principalmente no varejo, em que outras empresas podem começar a vender Bitcoins e sim poderia ser um catalisador de mais uma onda de baixa. Então o ponto que eu quero chegar aqui é que as coisas estão de fato mudando, realmente mudou as coisas de 2020 para cá. Então não dá para colocar de forma 100% igual que o ciclo vai se repetir bonitinho igual 2022. Porque hoje a quantidade de BTCs dentro da mãos de empresas institucionais está num patamar diferente do ciclo anterior. O varejo ele diminuiu um pouco a sua posição dentro do mercado de cripto e também as principais corretoras estão com reservas menores do que nos ciclos anteriores. Então sabendo de tudo isso, qual poderia ser a real mudança neste ciclo de baixa do Bitcoin? Hoje já dá para observar uma mudança que é a velocidade da queda. Antes de iniciar esse ciclo de baixa que nós já estamos entrando no 5º mês, acreditava-se e existia um consenso no mercado de que as quedas desse bear market seriam mais lentas e laterais. Só que não está acontecendo isso. Na verdade, nós estamos em um ritmo muito mais acelerado do que no ritmo do ciclo passado. Porque se a gente comparar aqui as fases do topo até a perda aqui da nossa média de 50 períodos, que é a principal média utilizada para dizer que o Bitcoin realmente entrou num bear market, aqui levou cerca de 140 dias até o Bitcoin realmente fazer a queda, o reteste, perder a média e aí iniciar mais um processo de queda. Agora, no ciclo atual, podemos ver a média que está aqui, a média de 50 períodos, e nós tivemos o topo, a primeira queda, uma recuperação, ele retestou lá a nossa média de 50 dentro da casa ali de 98 dias, ou seja, levou 1/3 do tempo do ciclo passado para ele confirmar o bear market e a continuação da queda. Então as fases do ciclo estão acontecendo mais rápido do que no ciclo anterior. Isso já coloca uma data diferente na nossa cabeça, não vai ser em outubro o fundo do Bitcoin, pode acontecer muito antes do mês de outubro. Sendo bem exato e agora sim usando o ciclo anterior como base, né? Dessa fase em que ele confirma o bear market até o seu fundo verdadeiro levaram ali cerca de 230 dias. Então já fazendo uma conta rápida aí de número de dias, né? Se levou 144 dias no ciclo passado para confirmar o bear market e agora levaram 98 dias do topo até a confirmação lá na média de 50. Para chegarmos neste fundo do bear market, levaram ali cerca de 224 dias aproximadamente. Então se nós fizermos um cálculo, seria o equivalente neste ciclo que está mais rápido e acelerado a 157 dias ainda até a confirmação do fundo, daquele momento em que ele faz o reteste e afunda em mais quedas. Isso significa que o potencial fundo do bear market não está em outubro, mas sim em junho desse ano. Isso faz muito sentido olhando para o gráfico atual e para o preço atual do mercado, onde a gente ainda não teve nenhum sinal claro de fundo e que sim, nós podemos ter uma continuação dessas quedas mais para frente. Então dessa forma, puxando aqui o mesmo padrão do ciclo anterior, realmente o ciclo ele pode estar se repetindo de certa forma em algumas fases do bear market, só que o tempo e o momento do fundo não é o que muita gente está falando na internet nas discussões, porque como tudo está acontecendo mais rápido, o fundo ele pode vir muito antes do que as pessoas esperam e ele vai ser acima dos 30 mil dólares, ou seja, não vamos ter mais quedas de 50% a partir do preço atual. Teríamos no máximo uma queda de 37% do preço atual, sim, chegando no fundo de bear market. Na minha opinião, se nós tivermos uma continuação de quedas, sim, esse seria o mais provável de acontecer. Porque puxando agora o padrão de correção do Bitcoin, nós podemos traçar aqui claramente uma linha de tendência de baixa, onde o Bitcoin ele vem respeitando essa linha enquanto ele vai caindo cada vez mais. E dentro dessas quedas ele tem respiros de alta, onde também podemos traçar aqui uma outra linha, pegando aqui um canal de baixa do Bitcoin. Dentro desse canal de baixa, então ele vem fazendo isso daqui, ó. Ele cai até a linha inferior, sobe até essa linha superior, depois enfrenta mais uma correção. Agora a gente pode ver mais uma recuperação que está acontecendo agora parcialmente
principalmente no mês de março, né, já foi um respiro para o preço continuar caindo. Dessa forma, nós só vamos voltar a subir se o Bitcoin romper essa linha de tendência de baixa, coisa que ele ainda não fez e não deu nenhum sinal de que ele vai fazer isso em breve. Por isso eu estou assumindo como mais provável no médio prazo, sim, do Bitcoin cair mais do que o preço atual. E agora eu quero falar sobre quais seriam as faixas de preço possíveis aí para ele realmente fazer um suporte e um fundo. Nós vimos ali atrás que se ele repetisse exatamente o padrão do ciclo anterior, o fundo estaria ali nos 45 mil dólares mais ou menos. Mas olhando aqui para o curto prazo, aquilo que pode acontecer nos próximos dias e até nas próximas semanas, nós tínhamos essa região que o Bitcoin estava lateral, ele fez um rompimento aqui no dia 4 de março, parecia que ele ia continuar subindo, só que ele sofreu uma grande resistência exatamente na média de 8 períodos. Enquanto o preço não ficar acima dessa média e não romper ela e ela voltar a apontar para cima, nós não temos tendência de alta. Tanto é que da última vez que nós vimos esse padrão se repetir, o Bitcoin ele tentou uma vez, não conseguiu passar da média, recuou, tentou mais uma semana passar da média, recuou e depois nas outras semanas foram grandes correções. Então agora no curto prazo o Bitcoin ele pode tentar mais uma vez passar da média. Se ele falhar, nós sabemos que vamos enfrentar novas correções pela frente. A primeira grande probabilidade é do Bitcoin buscar essa faixa abaixo dos 59 mil dólares, que seria aqui, ó, entre 54 e 58 mil dólares. Aqui o Bitcoin ele já tem o potencial de formar um fundo, se a força de venda não for tão forte assim, igual foi nas últimas correções, formar um fundo e aí tentar retomar a alta. Se ele voltar a subir e passar dos 62 mil, numa correção como essas, nós teríamos de fato o primeiro grande sinal de fundo do Bitcoin e aí ele não chegaria em 45 mil dólares. Isso já seria um fundo potencial para o Bitcoin retomar a sua alta de médio e longo prazo. Agora o segundo cenário é o seguinte, o Bitcoin segura onde ele está, sai dessa região dos 72 mil dólares e aí ele vai buscar os 79 e 80 mil dólares, que é a sua primeira grande resistência de médio prazo, que é esta região aqui. Então ele passaria da linha verde, entraria num rally de alta um pouco maior, sofreria resistência e aí ele volta a cair e perde os 74 mil. Isso abriria uma margem muito grande para o Bitcoin já ir direto lá para os 45 mil dólares numa próxima onda de correção. Foi muito parecido com aquilo que aconteceu aqui atrás. Então olha só, o Bitcoin, ele caiu forte, lateralizou, teve uma alta, não conseguiu, teve uma segunda tentativa de alta, falhou também e aí afundou forte. Aqui seria a mesma coisa, ó, o Bitcoin ele tem a primeira tentativa de alta, ele falhou nessa tentativa, está recuando aqui, tem que segurar nesta região, deixa eu limpar o gráfico aqui para ficar mais fácil de visualizar, tentar mais uma alta, se ele falhar, aí uma possível onda de baixa que fica entre 48 a 42 mil dólares. Aí sim, aqui eu estaria comprando extremamente pesado, porque a chance de ser fundo é altíssima. Tá? A chance dessa onda de correção ser o fundo é extremamente elevada, extremamente alta. E aqui eu agradeceria por ter mais uma chance de comprar Bitcoin barato antes de um novo rally de alta. É claro que se essa correção acontecer, muita gente se desesperaria e venderia no pânico, só que seria a melhor fase de compra e de plantio. Então é o seguinte, primeira metade de 2026 está sendo um período de baixa, então já estamos há quase 5 meses consecutivos de queda, podendo ter uma queda estendida até o mês de junho, mais ou menos até metade do ano. Isso usando como base a teoria dos ciclos anteriores, só que acrescentando que o ciclo mudou e que ele está sendo mais rápido do que o anterior. Junto a isso, juntando o tamanho de queda menor de cada ciclo, né, a correção do Bitcoin ficaria em torno de 65% do topo até o seu fundo de bear market, menor do que a correção do ciclo anterior, que foi maior do que 70%. Tudo isso já bate muito bem, que os ciclos não se repetem de forma exata e igualzinho ao ciclo anterior, mas que sim existem muitas coisas parecidas que estão acontecendo agora. Independente do que vem acontecer aqui dentro das probabilidades sobre o preço de março que o Bitcoin pode atingir, nós temos aqui uma alta chance dele voltar para 65 mil dólares no mês de março, né? Pelo menos é isso que diz aqui no site da Polymarket. E 50% do Bitcoin também atingir os 75 mil dólares neste mês de março, e uma baixa probabilidade de chegar em 80 mil e uma probabilidade média aí de bater ali os 60 mil dólares ainda neste mês. Mas já deixa aí sua opinião, se você acredita que nesse mês o Bitcoin já vai cair abaixo dos 60 mil ou se ele ainda vai retestar 80 mil para depois continuar caindo. Bom, enquanto o mercado ainda não definiu para que lado ele vai, nesse momento eu estou aguardando para ver se o Bitcoin dá algum sinal de fundo aqui para entrar num possível trade de curto prazo. Para quem quiser utilizar a mesma plataforma que eu uso para fazer esses trades de curto prazo ou me posicionar e comprar para médio e longo prazo, vocês podem usar a Quantifier, que tem o link aqui na descrição e também o QR Code aqui na tela. E a grande vantagem de usar uma corretora como essas é que mesmo durante ciclos de baixa você consegue ganhar dinheiro se você está na ponta de venda, né? Você
você entra na ponta vendedora e dá para shortar o mercado. Mas lembra que é sempre bom ter uma gestão de risco para esse tipo de operação. O link da corretora está na descrição e também tem um vídeo ensinando como usar a plataforma. Mas é isso, espero que tenha gostado, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e te espero no próximo vídeo. Até lá!